Novamente, boa tarde. A última leitura do dia, pelo menos pública, né? Pelo menos por agora, né? Então, o papai hoje, nesse sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, além da gente conseguir terminar a primeira carta de João, né? Papai do céu pediu para ler a segunda carta de João, a terceira carta de João, que é um capítulo só cada uma. E agora a gente vai gravar a carta de Judas, que também é um capítulo só. Antes a Lígia vai ler o resumo, né, do que se trata essa carta. No resumo diz que Judas desmascara indivíduos que se passam por cristãos, mas não são de fato. Eles negam a autoridade absoluta de Jesus, invadem sorrateiramente as igrejas com as suas heresias e transformam a liberdade do evangelho em libertinagem. Ele conclama os cristãos a batalhar pela fé e perseverar nela até o fim. Não dá para perceber que as três cartas de João e mais essa de Judas têm um contexto parecido, né? Alertando para tudo aquilo que Jesus já dizia e todos os profetas do Antigo Testamento também alertavam que falsos profetas iriam estar sendo distribuídos por todos os lugares, inclusive dentro das casas que deveriam manter-se limpa na palavra, e eles distorcendo a palavra e destronando o santo proclamado de Deus, que é Jesus, o nosso Salvador. Então vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Digo isso porque alguns homens ímpios, infiltrando-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. A gente acabou de falar disso nos outros vídeos. Exato. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Gente, então assistam os vídeos anteriores das cartas de João, que a gente comenta exatamente isso daqui, vai fazer sentido. Então lembre-se deste fato, que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. E lembro a vocês, aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe o castigo do fogo eterno. E ainda assim, esses homens sonhadores continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos e rejeitam aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estavam discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Fique grifada nessa passagem, que é um dos únicos pontos da Bíblia onde Judas cita exatamente a luta
entre Miguel e o anjo caído pelo corpo de Moisés que nunca no ninguém deserto achou. e nunca ninguém achou. E exatamente por que desse motivo, nós já gravamos isso em outras épocas e com estudos, né, também de outras pessoas mais que são mais estudadas que nós e mais aprofundadas, dizendo que os falsos profetas, né, por intermédio do profano, brigam por corpos de homens importantes para que eles sejam exaltados no lugar de Deus. E a carta anterior, né, de João dizia exatamente isso. Cuidado com estas pessoas que dizem que Jesus não é o Salvador, né? E tudo indica que Moisés, na verdade, foi arrebatado, assim como Elias, como Enoque. Sim. Porque senão ele não teria aparecido lá Aparecido no monte da da transfiguração com Elias, né? Quando Jesus estava subiu lá e os com Pedro, apóstolos... Tiago e João. Exatamente. Então aqui continuando o versículo 10. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo que não compreendem e como animais irracionais fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer e desse modo se corrompem. Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, e como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, e foram destruídos na rebelião de Coré. Lembra a rebelião de Coré? Que o povo estava no deserto, e aí Coré foi contra Moisés, né? Querendo voltar com o povo para o Egito. E aí Deus fala, eu vou queimar esse povo, eu vou acabar com eles. Moisés intercede pelo povo e Deus fala, tá bom, mas sai de perto das tendas, né, de Coré. E das tendas de Coré e a família e o outro, que eu esqueci o nome, que estava lá se rebelando junto dele, abriu um buraco assim. São engolidas, né, pela areia. E foram engolidos pela areia. Além disso, todo mundo que foi no embalo deles e que inclusive estavam com... Era um negócio de incenso, isso. Os incensários. Isso. Eles também foram atingidos por uma praga. E aí Moisés intercedeu de novo, né? Arão foi orar pelo povo e aí deu para salvar alguns. Então é isso. Aqui Judas está citando isso nesse exemplo, né? De que o Senhor destrói quem está pregando a mentira, né? E se rebelando. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravas do mar. Andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: Eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São os exibicionistas, espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Queridos amigos,
Lembrem-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito da vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que possam imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continuem vivendo no amor de Deus, enquanto esperam pacientemente que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair e de levá-los, perfeitos e sem pecado, à sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua, aquele que é o único Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo esplendor e majestade, todo poder e autoridade que pertencem a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Fica a reflexão, né? Então, tem muita coisa nessa carta que parece que ele está escrevendo hoje, né? Então, o que a gente pede foi na oração inicial e agora na oração final. Pai, obrigado pela oportunidade de lermos as 3 cartas e mais o final da outra, né? São 4 vídeos nesse sábado, e que essa palavra chegue nos nossos irmãos, nos teus filhos, que o Espírito Santo os toque, para que eles tenham o seu discernimento e orientação do que fazer. E o principal, né, é estar sempre com Ele. Ele tem que ser a nossa prioridade. Todo o resto é ilusão, mas o que a gente precisar e for pertinente àquilo que nós precisamos para a obra dele e para continuarmos vivendo aqui nessa terra enquanto for necessário, ele vai nos suprir, né? É nisso que eu creio, em nome de Jesus, né? Também. Amém. Amém. Então, até Até amanhã, a próxima. se Deus quiser. Até logo.